Queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre formações na área de tecnologia, não no quesito geral, ou seja, de todas as tecnologias em si, né? Mas sobre a questão de faculdades mesmo. Quando eu digo mais faculdades, aquela que você vai passar 4 anos e afins, tá bom? Então, vamos lá. Eu, hoje em dia, sou um bom leitor do site Medium. No Medium é uma plataforma ao qual muitas pessoas postam suas experiências de trabalho e algumas outras postagens, principalmente porque lá para fora, né, não para cá no Brasil, ela é uma plataforma paga. Tanto paga para quem está lendo, quanto quem escreve também recebe uma boa graninha. O que é bom, né? Assim, por isso que, por exemplo, eu só estou no YouTube. Mas uma das postagens que eu achei bem interessante, né, é essa daqui, ao qual ele fala assim, 5 razões que o Alberto Romero, ele fala 5 razões por que ele não fez uma faculdade, né, em inteligência artificial, machine learning, afins, e ele fez, na verdade, sobre ciência cognitiva, né, ou parte cognitiva e afins, né, não sou muito bom para traduzir. Então ele tem alguns pontos. Entre o ponto principal que ele fala, que eu achei bem interessante e eu concordo com ele, é que uma faculdade ela é muito boa em te passar conceitos que já são conceitos sólidos e que não vão mudar muito fácil ao longo do tempo. Então, uma faculdade de matemática, por exemplo, uma faculdade de engenharia, seja ela mecânica, seja ela elétrica e afins, administração, né? Coisa química, por exemplo, medicina, né? Não que essas faculdades em si elas não tenham mudanças. A gente teve muita mudança de 1800 para cá, por exemplo, em medicina, porque o cara estava desentupindo esgoto, vinha te tratar, né? Ou qualquer outra coisa do tipo, engenharias, porque você tem coisas novas para construções novas, tipos de cimento novo, né? Qual que é a parte do e afins. Não vou entrar muito em detalhes porque também não sou engenheiro. Você tem mudanças ao longo disso, mas a base da faculdade em si, daquele conhecimento, sendo faculdade no sentido de conhecimento mesmo, né? Ela vai ter uma boa base por um bom tempo. Conceitos matemáticos, eles mesmo sendo alterados, eles não se alteram de uma forma tão rápida ou no movimento tão rápido. Então, se você demorar 4 anos para você se formar em matemática, por exemplo, dificilmente você vai ter perdido alguma coisa. Já quando nós estamos falando sobre tecnologia no sentido de informática, no sentido de. Quando eu digo informática, é arrumar computador, eu digo no sentido de sistemas operacionais, principalmente programação, coisas que são mais recentes, como por exemplo, cientista de dados. São coisas que mudam muito e com o tempo em uma curva muito exponencial. Né? Não é uma coisa mais linear, como por exemplo há 10 anos atrás. Nunca foi, mas você não tinha, por exemplo, tantas bibliotecas e afins como há 15 anos atrás, por exemplo, 15 anos, 20 anos atrás. Hoje em dia é tudo muito rápido. Você tem um GitHub, no GitHub você tem várias bibliotecas, por exemplo, para poder trabalhar com uma parte um pouco de machine learning, uma biblioteca que faz reconhecimento de imagem, né? E são conceitos, não só conceitos, mas são partes práticas, são coisas tácitas que elas vêm muito rápido e que na grande maioria das vezes elas não precisam de um conhecimento tão grande teórico. Por exemplo, o violão, como está ali atrás, né? No começo você quer tocar, você faz um acorde, 2 ou 3, aí depois de um tempo você vai querer ficar entendendo sobre a questão da parte, vamos dizer assim, do conceito de música. Na parte de machine learning, em programação é a mesma coisa. E o pior de tudo, se você faz uma faculdade como, por exemplo, de ciência da computação, aí é uma experiência minha, tá? Eu posso estar 100% errado e eu espero que esteja, né? Espero eu estar errado. O grande problema é, quando você termina os 4 anos de ciência da computação, você já está muito atrás em muita coisa. Ao contrário de, por exemplo, você estar fazendo uma faculdade de engenharia, por exemplo, que pelo menos nos 2 primeiros anos é pura matemática, e o conceito matemático não vai mudar. E é por isso que eu vejo que muito engenheiro ele é contratado para ser analista, ao contrário de muitos cientistas da computação. Tudo bem, ciência da computação são coisas diferentes, né?
são conhecimentos diferentes, mas pelo menos antigamente, que eu saiba, e na época que eu trabalhava no IPT, eu falava lá com a galera, ciência da computação em si era uma pós-graduação de matemática. Só que a forma de você interagir com o computador há 30 anos atrás é muito diferente da forma de você interagir com o computador hoje em dia. E para você realizar os problemas, você conseguir resolver os problemas, hoje em dia é muito mais fácil. Você tem um Excel, por exemplo, você tem o Python, você tem um Anaconda, que já vem uma porrada de outras coisas, dependendo do que você vai fazer, como por exemplo no R, você escreve lá LM, abre parênteses, tal coisa, alguma outra, fecha parênteses, você já tem uma regressão linear. Quer dizer que você vai entender exatamente o que é uma regressão linear ou por que está ali? Não, talvez você não compreenda as nuances de como que chegou na regressão linear, né? Você não vai entender a diferença dos erros ao quadrado, a soma das diferenças ao quadrado, bababá. Talvez você não compreenda isso, mas você sabe mais ou menos o que é aquilo que você está analisando. Então, o que eu quero dizer e o que o Alberto disse, né? E eu acredito e eu vou na ideia dele, né? Porque em si eu já falei aqui várias outras vezes nos vídeos, né? E eu acho isso bem interessante. Faculdade, principalmente pelo fato de você estar numa faculdade e ela demorar anos para você poder se formar nela, né? Pois afinal de contas não dá para você pegar uma faculdade e fazer tipo em 6 meses. Dependendo do que você estiver trabalhando, não que você não tenha que estudar por fora o que você está estudando, mas dependendo daquilo que você estiver, quando eu falei trabalhando, desculpa, dependendo daquilo que você estiver estudando, o ramo ao qual você estiver estudando, quando você terminar os 4 anos, você vai estar 4 anos defasado. Então eu acredito, Bruno, né, que hoje em dia você fazer uma faculdade, além do fato, o principal, né, um dos principais é você conhecer pessoas. Então essas pessoas vão te ajudar a arranjar emprego, te ajudar em alguma outra coisa. Por exemplo, hoje em dia eu estou empregado porque foi um amigo meu da faculdade, amigos meus da faculdade que me indicaram, quanto pelo fato de que você tem que estar num conhecimento, você tem que estar recebendo um determinado conhecimento ao qual ele já é sólido e dificilmente vai mudar. Então, hoje em dia, eu faria uma faculdade de ciência da computação? Não faria uma faculdade de ciência da computação. Eu faria uma engenharia, faria uma engenharia, por exemplo. Mecânica, engenharia civil, engenharia química, por exemplo, né? Porque a base em si ela é matemática. Programação você consegue aprender muito bem sozinho. Programação hoje em dia é muito fácil de você aprender. Né? Existem, por exemplo, o meu canal, existem milhões de outros canais, você tem outras plataformas. Hoje em dia, para você poder comprar livros é muito mais fácil. Né? Às vezes você nem precisa de livros, às vezes pode ser que você consiga tudo isso simplesmente pela internet. Você dá um Google aí, você aprende uma porrada de coisa. A Code Academy, por exemplo, você consegue aprender programação sozinho. Né? Você não precisa necessariamente poder ficar aprendendo isso. Tem outras coisas das quais você aprende algoritmos e coisas do tipo, você consegue isso aí tudo de graça. Né? Pode ser que você precise de um diploma, por exemplo, para você ser engenheiro, né? Talvez você tenha que ter o CREA ou o CREA, não, se bem que CREA, eu não lembro qual que é a formação, o que você tem que ter da parte de engenharia, né? Mas enfim, né? Você precisa ter uma determinada formação para você poder exercer determinada profissão, né? Você não pode simplesmente ser um engenheiro sem ter a formação e sem ter lá alguma coisa que certifique que você é da parte de engenharia mesmo. Mas enfim, aí é uma dica minha, né? Aí é uma coisa minha, é uma opinião minha, nem uma dica, é uma opinião minha. Se você for para fazer uma faculdade, faça uma faculdade tanto pelos contatos quanto por uma coisa que já está bem estabelecida. Estatística, por exemplo, é uma das faculdades ao qual você pode fazer. Programação, seja ela programação simplesmente front-end, back-end, programação para você entender sobre ciência de dados, por exemplo. Ciência de dados é um pouco mais complicado porque precisa de alguns outros conhecimentos e modelos matemáticos é a última parte que você tem da ciência de dados. Quando eu digo modelos, eu digo, sei lá, você fazer uma regressão linear, por exemplo, né? Ou um modelo de deep learning ou alguma coisa do tipo. Então você tem que fazer tanto a parte de conhecimento de pessoas, quanto a parte de coisas que já estão bem estabelecidas e que dificilmente vão mudar ao longo do tempo. Programação você aprende sozinho, banco de dados você consegue aprender pela internet. Sozinho eu digo internet, tá? Banco de dados você consegue pela internet. Você consegue tirar certificações, por exemplo, que é algo bem mais importante,
né? E que vai te demandar menos tempo, talvez um pouco de dinheiro, mas vai te demandar bem menos tempo. Então você consegue tirar uma certificação em alguns meses, você consegue tirar uma certificação de banco de dados estudando sozinho. Talvez você tenha que gastar num livro ou dois, mas você consegue sozinho ou sozinha, né? Quando eu estou falando masculino, estou falando para todo mundo. Então, se você for para fazer uma faculdade, faça faculdade de coisas bem estabelecidas, conhecimentos bem estabelecidos. Caso não, faça cursos, Coursera, alguma outra coisa do tipo, né? Não acho que só porque você vai fazer uma faculdade de ciência da computação que você vai sair um cientista ou sabendo computação, tá? Porque muitos dos conhecimentos, principalmente programação, não dá para você aprender na faculdade. Você vai aprender programando. E programação, ele é um conhecimento prático e é só na prática que você vai aprender a programar, tá bom? Esqueça cursos. Cursos, eles são um direcionador, tá? Mas muitas das coisas vocês vão ter que aprender fazendo por vocês mesmos, tá bom? E tome muito cuidado com gente que te promete qualquer outra coisa do tipo, né? Que te vende esse tipo de coisa, porque dificilmente vão conseguir te entregar, tá bom? Eu já falei bastante, esse é um assunto que já foi bem recorrente já em muitos vídeos meus, né? É isso, não vou enrolar não, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma outra dica ou alguma coisa do tipo, deixem aqui nos comentários, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. É isso aí. Beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.